A história de hoje nos leva ao tempo em que o jovem profeta Eliseu começou a seu ministério e foi testemunha de uma manifestação milagrosa de provisão divina. O episódio da hospitalidade da viúva de Sarepta para com o profeta Elias é conhecido, mas aqui revisitaremos outro momento singular, o encontro entre Eliseu e os filhos dos profetas em Gilgal durante um tempo de fome. 2 Reis 2:4. Naqueles dias o povo e os aprendizes de profecia viviam tempos áridos, tanto espiritualmente quanto materialmente. O solo não produzia e os campos pareciam ter sido esquecidos pelo orvalho. Ainda assim, no meio da escassez, brotaria uma lição de fé, obediência e generosidade. Gilgal ficava em meio a colinas secas e pedregosas. Um dos jovens, de olhar abatido, respondeu: "Mas, mestre, já não temos o que pôr na panela, nem os vizinhos têm mais farinha." Eliseu respirou fundo e manteve-se sereno. Era visível que também sentia a dor do povo, mas seu coração repousava em confiança no Deus que nunca falha. Durante um desses dias de angústia, um dos homens ofereceu o pouco que encontrou, algumas ervas campestres e frutos silvestres. "Achei isto nas colinas", disse, com a voz trêmula entre entusiasmo e receio. Os outros o olharam com desconfiança, não sabiam se eram comestíveis, mas a fome falava mais alto. Eliseu abençoou aqueles simples ingredientes, e enquanto o caldeirão fervia, os jovens voltaram a sorrir. Era um cheiro forte, novo, talvez promissor. "Finalmente comeremos algo quente", murmurou um deles. Contudo, bastou provar um pouco para o pânico se espalhar. "Homem de Deus!", gritaram. "Há morte na panela." O desespero ecoou pelo pátio. Alguns jogaram o potinho no chão, outros cuspiram desesperados. Eliseu observou a cena sem se abalar, como quem ouve o vento antes da chuva. Depois caminhou lentamente até o caldeirão e pediu calma. "Tragam-me farinha", disse com firmeza. Não era um gesto mágico nem truque, era um ato de fé. A farinha simples e comum tornava-se símbolo da ação de Deus em meio ao improvável. Um dos rapazes resmungou: "Mas, mestre, que diferença fará um punhado de farinha?" Eliseu olhou nos olhos e respondeu com calma: "Quando Deus age, mesmo o que parece pequeno se torna milagre." Misturou a farinha ao caldo e orou em silêncio, enquanto uma brisa leve trouxe um sopro fresco sobre o acampamento. "Sirvam novamente", disse então. Houve hesitação. Os jovens se entreolharam, buscando coragem. Um deles, com voz baixa, pediu: "Senhor, se for a tua vontade, livra-nos." Provaram, e o gosto amargo se transformou em sabor de vida. O susto foi substituído por riso, e o medo por louvor. "Está boa!", exclamou um deles. "Não há mais veneno algum." Eliseu ergueu os olhos aos céus. "O Senhor provê. Ele transforma o que é mal em bem e faz da necessidade um altar de fé." Aquele dia tornou-se memória eterna entre os discípulos e inspirou muitos outros a confiar mesmo nos dias de escassez. Algumas semanas depois, a fama do episódio chegou às cidades vizinhas. Um homem humilde de Baal Salisa, movido pela fé, trouxe ao profeta o primeiro fruto de sua colheita, 20 pães de cevada e espigas frescas. Diante da fome generalizada, aquele gesto soava quase imprudente. Um dos servos cochichou: "Mestre, isso mal dá para 20 homens e somos 100. Eliseu, porém, respondeu com mansidão: "Dê ao povo para que comam, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará." O servo quase protestou: "Como posso servir tão pouco a tantos?" Mas o profeta insistiu: "Faça conforme a palavra, confie." Assim o homem repartiu os pães e a bênção se repetiu. Comeram à saciedade e ainda havia sobras. Prova viva de que a confiança abre espaço para o milagre. À noite, ao redor do fogo, os discípulos comentavam baixinho. Um perguntou: "Mestre, por que o Senhor não nos livra logo da fome?" Eliseu respondeu com doçura: "Porque às vezes a fome ensina o coração a ouvir. Quando o pão falta, aprendemos que o verdadeiro alimento vem do alto." Um silêncio respeitoso se fez. Então outro indagou: "Mas Deus fará isso outra vez? Multiplicará como hoje?" Eliseu sorriu: "O Deus que nos deu vida hoje é o mesmo de amanhã." O milagre não é o pão, e sim o coração que espera por ele. Essas palavras ficaram gravadas em cada um deles como semente que germina lentamente no tempo certo. Os meses se passaram, e a terra começou a florescer novamente. O último traço da seca foi levado pelo vento, e as sementes brotaram sob o orvalho da madrugada. Os filhos dos profetas olhavam as plantações verdes e se lembravam da panela contaminada, da farinha lançada com fé, dos pães que se multiplicaram.
Um deles comentou: tudo começou com um punhado de farinha e uma palavra confiante. Outro completou: e com um coração disposto a obedecer. Eliseu, de cabelos grisalhos e semblante sereno, disse: não foi a farinha, nem o pão, mas o poder do Deus que não falha. Que isso vos sirva de lembrança. A fé não é cega, ela enxerga além da falta. Essa história de Gilgal ecoa até hoje e fala direto aos nossos corações cansados. Quantas vezes nos vemos cercados por panelas amargas, situações que parecem sem solução, relacionamentos deteriorados, medos envenenados, sonhos esquecidos. Quantas vezes olhamos para a escassez e pensamos: de que adiantará lançar um punhado de esperança nisso? A lição de Eliseu revela que a fé opera justamente aí, onde o raciocínio se rende e o coração se entrega. A farinha de Deus é a confiança simples. É a oração que parece pequena, o gesto generoso em meio à dor, a perseverança mesmo sem garantias. Quando depositamos isso nas mãos do Pai, tudo se torna fértil novamente. Também nos ensina que o milagre não vem apenas para suprir o corpo, mas para transformar o espírito. Deus não apenas limpou a panela, Ele purificou os corações dos discípulos, que aprenderam que a provisão brota do altar da obediência. Hoje, Ele ainda nos convida a viver com o mesmo espírito. Quando faltar pão na casa, paz no lar ou consolo na alma, é a hora de lançar nossa pequena porção de fé no imenso caldeirão da graça divina. Que o exemplo de Eliseu nos encoraje a agir com confiança mesmo quando tudo parece perder o sabor. Há sempre um novo amanhecer preparado por Deus para quem não desiste de acreditar. E se essa história tocou seu coração, lembre-se de espalhar esperança. Conte-a a alguém, compartilhe e permita que outras pessoas também provem o sabor do milagre da fé.